Nesse vídeo nós vamos resolver alguns exercícios que necessitam de estruturas condicionais compostas com if, else ou if, else, else if, né? Certo? Então a gente testa mais de uma condição, certo? Então vamos lá. Primeira questão pede para a gente fazer o que? Verificar se uma variável é positiva, um número, né, em uma variável é positivo, negativo ou nulo. Então vamos criar a variável número, vai receber 10. Vamos fazer um teste, certo? Vamos testar se 10 é maior que 0. Se esse teste for positivo, o resultado for verdadeiro, tá? Se esse resultado for verdadeiro, o que eu vou fazer? Eu só vou imprimir. Print número positivo. Certo? Bom, aqui eu já ia deixando um erro para trás. Se ele não for positivo, ainda tem mais duas coisas que a gente tem que descobrir. Se ele é negativo ou ele é nulo. Certo? Então, else if. Aqui, eu poderia fazer um outro teste aqui fora, né? Ou vou colocar direto aqui dentro, certo? Para seguir um padrão, vamos fazer aqui, teste 1. Se bem que não vou fazer isso não, porque é o seguinte. Esse segundo teste que nós vamos fazer agora, ele só é obrigatório fazer se não entrar nessa primeira condição aqui. Então, se eu fizer dois testes lá fora, sendo que só um vai ser aproveitável, eu estou jogando fora o recurso computacional. Mas o teste é uma coisa tão pequena que não vai consumir muita coisa para o processador, né? Um teste lógico desse. Concordo. Mas não vamos criar o hábito de deixar instruções sobrando, certo? Então, se não passou aquilo ali, eu vou... tem um errinho aqui, eu vou verificar se o número é menor que 0. Certo? Se for, o que eu vou fazer? Número negativo. Por fim, a gente poderia fazer isso aqui, duas maneiras. E eu vou mostrar que as duas dão certo. Eu vou testar se o número é igual a 0. É desnecessário isso aqui, mas eu vou fazer. Tá? Depois a gente vai ver sem essa cláusula aqui. Print número nulo. Muita gente pode estar se perguntando, mas o 0 não é um número positivo, né? Porque não tem sinal de menos. Se o matemático for falar com você, primeiro ele vai dizer que não existe sinal, que é operação. Vai dizer que o 0 ele não é nenhuma operação, ele é nulo, certo? Então, só para atender os axiomas matemáticos aí, vamos considerar essas três possibilidades. Então tá, do F5, tá? Ele vai botar número positivo, 10 é um número positivo, certo? Vou botar aqui menos 1. Ele me voltou número negativo, certinho. Vou botar 0, ele vai, claro, vai conseguir, né? A gente botou essa condição lá, número nulo. Bom, mas eu vou falar uma coisa para vocês. Eu não gostei disso aqui não. Por quê? Porque esse teste não precisa, tá? Tudo que eu puder evitar de trabalho para o processador, eu vou evitar. Então aqui é só um else. Mas não tem que testar se ele é positivo, se ele é nulo? Não, olha só. Se ele não entrou aqui, ele não é positivo. Se ele não entrou aqui, ele não é negativo. Então só resta dizer que ele é nulo. Vamos ver, no F5 aqui, fazer os mesmos testes, 10. Perdão, é aqui. 10. Positivo, não mudou nada, tá? Isso que eu estou fazendo, pessoal, é uma coisa que se vocês trabalharem com teste de software, é teste de regressão. Então, eu modifiquei o sistema, repito todos os testes anteriores. Número negativo deu certo e vamos passar para 0. Ele reconheceu 0. Então, essa estrutura aqui seria suficiente para resolver o exercício número 1. Certo? Passemos agora para o número 2. Então, está aqui registrado, vocês podem ver a qualquer momento que vocês quiserem. Certo? Eu vou apagar e fazer o número 2, para a gente ganhar espaço. Crie duas variáveis, faça uma subtração das duas, então vamos lá. Número 1
para a gente ganhar tempo aqui, né? X igual a 10 e y igual a 5, tá? Faça uma subtração. Então, subtração. Cria uma variável subtração. Vou guardar x menos y, certo? E verifique se o resultado é maior ou menor que 10. Não é mais difícil nem mais fácil que o anterior. Na verdade, é até um pouquinho mais fácil que o anterior, né? A questão é que agora a gente teve uma operação matemática. Então, vou lá fazer um teste, né? Teste. Poderia colocar direto x menos y aqui? Poderia. Certo? Mas eu estou tentando deixar assim, mais claro possível o código. Então, vai lá. Eu vou testar se ele é maior ou menor que 10. Maior ou menor que 10. Bom, o enunciado por si só ele tem um furo, né? Se você pensar. E quando ele for 10? O enunciado não está falando disso. Tá? Não está falando disso. Ele só quer saber se é menor ou igual a 10. Se for 10, ele não vai fazer nada. De acordo com o enunciado, né? Vamos lá. If teste é positivo, se a subtração for maior que 0, o que eu vou fazer? Eu vou imprimir. Maior que 10, perdão. Eu vou imprimir uma mensagem não muito completa, né? Maior que 10. Não é muito contextualizada. Quem conhece o programa sabe por que está saindo. Else print menor que 10. Certo? Então, vou dar um F5 e eu errei novamente, esqueci os 2 pontos. Ó, menor que 10. 10 menos 5 dá 5, menor que 10, né? Vamos botar 100 menos 5. Maior que 10. Agora, se a gente fizer 100 menos 90, ele não vai saber o que dizer pra gente. Quer dizer, tá certo, Aí tá vendo, ó, um bug, né? Ele não deveria nem dizer nada, mas ele sem querer falou que é menor que 10, certo? Eu poderia corrigir isso aqui, tá? Ou fazendo maior ou igual a 10 ou menor ou igual a 10, né? Aí eu acabaria com o furo desse enunciado. Agora não vai acontecer mais, tá? Quer dizer, né? Aí eu teria que dar mensagem maior ou igual a 10, né? Se eu mudasse aqui e não mudasse a mensagem, ia ficar bem estranho. Então, maior ou igual a 10, tá? Completei um furo do enunciado, certo? Esse tipo de coisa assim, o enunciado veio errado. Bom, que a gente pode jogar isso na realidade? Na realidade é o seguinte, quando você vai fazer um software para um cliente que não entende nada de informática, ele vai te passar um monte de requisitos furados, né? Que ele não sabe o que dá para fazer com programação, como codificar um problema. Então vai passar com furos, né? E cabe a nós enxergar esses furos e resolver para eles. Então foi o que aconteceu nesse enunciado. Ele veio com um furo, a pessoa às vezes não tinha noção que com o if e um else não seria suficiente e passou, certo? Bom, vamos lá, terceira questão. Tem uma disciplina que chama teste de software que a gente conseguiria detectar essas questões, né? Essas falhas. Leia um número e informe se ele é par ou ímpar. Não tem nada de muito diferente do que a gente fez até agora. Eu vou ler um número igual ele pediu, né? Lembrar de converter para inteiro, que o padrão dele é pegar um número como um caractere, né? Uma string. Input, tá? Digite um número. Bom, em seguida, vou fazer aquele teste, né? Eu esqueci de fechar um parênteses, ele já ia dar erro. É tão bom o Python que no momento da edição ele já te mostra que tem um erro. É muito boa essa linguagem. Leia um número e informe se ele é par ou ímpar. Então eu vou fazer um teste, né? Ver se ele é par. Como é que a gente faz isso? Eu pego o número, tá? Tiro o resto dele por 2 e se for par tem que dar 0. Então esse aqui é meu teste. Se for par, vai voltar verdadeiro. Se for ímpar, vai voltar falso. Então eu só vou vir aqui, ó, fazer if teste, 2 pontos. Eu vou botar aqui print par. Uma mensagem bem enxuta. Else
print ímpar. Vamos lá, já ia deixando aqui de novo. Então vou digitar um número, vou digitar o número 2, par. Vou digitar outro número, vou digitar o número 3, ímpar. Poderíamos testar vários outros, né? Ele funciona, ele funciona, é muito simples esse teste. E por fim, na questão 4, ele pede pra gente, ó, leia o número e informe se ele é divisível por 2, por 3 ou 5. Certo? Então vamos lá, ó. Ele devia ter aproveitado o início do outro, né? 4 aqui, vamos ser prático. Digitei um número, eu vou verificar a primeira coisa, se ele é divisível por 2, tá? Já está até aqui essa parte. Se ele é divisível por 2, já está até aqui esse resultado. Então, se for verdadeiro, divisível por 2, né? Então, olha lá, dividir por 2, o resto deu 0, ele é divisível por 2. Else, eu não posso usar o else aqui, porque tem outras possibilidades. Ele pode ser dividido por 2, por 3, por 7, tá? Por vários números primos, por 4, qualquer número, né? Então, a gente quer alguns números específicos. Então, vamos verificar, tá? Outro teste, se o resto do número por 3 é igual a 0, certo? Então, eu vou fazer a divisão dele por 3, se o resto for 0, ele é divisível por 3. Tá? Então, aqui eu vou colocar divisível por 3. Se ainda não deu certo essa condição, vou fazer outra, ó. If número é divisível por 5. Eu posso colocar else aqui? Não, como eu disse. Ele pode ser divisível por vários outros números. A gente só está testando aqui 3 números, né? 2, 3 e 5. Tá? Por que esses números? Não, é a proposta do exercício, certo? Não tem nenhum porquê, não. Específico, assim, querendo descobrir se é divisível por números primos. Não, tem muitos números primos, né? Não dá pra gente fazer isso num programinha desse. Certo? Então, vamos lá. Aí, vamos supor, se eu não quero deixar o usuário sem resposta. Se não for divisível por nenhum dos 3, não vai mostrar a resposta. Então, vamos fazer um else aqui, ó, no final. Certo? E aí, eu vou colocar... Então, se ele não é divisível por 2, se ele não é divisível por 3, se ele não é divisível por 5, eu vou dar uma outra mensagem, tá? Para não deixar o usuário no escuro. Não é divisível por 2, 3 ou 5. Se eu botar o i, pode ter aquela pergunta. Ele não é divisível por 2, 3 e 5 ao mesmo tempo, né? Mas não, eu quero saber por cada um deles. Então, vai lá, F5. Vamos lá digitar um número. 10, ou divisível por 2. Vamos lá, outro número. 9, divisível por 3. Mais um número. Aí, pessoal, já vi, não sei se vocês já enxergaram que tem um furo aí, né? Tem um furo, é bom a gente sempre estar atento. Vou botar aqui 20 divisível por 2, mas não é divisível por 5 também? Vamos pegar um aqui que é divisível só por... Então 15 é divisível por 5? Sim, mas foi por 3, certo? Então vou pegar um que eu sei que é certeza que só o 5 vai conseguir. 25. Ele conseguiu, certo? Então nós descobrimos um furo nesse software aqui. Do jeito que ele está hoje, não vai ser possível. Então, para resolver esse aqui, nós vamos ter que usar duas estratégias, uma ou outra. Ou usar if aninhado, ou um teste composto. Um teste aqui que tenha mais de dois testes juntos, né? Usando um conector lógico. Então, esse vai ser o tema já do próximo vídeo. É a gente saber trabalhar com estrutura condicional aninhada. Certo? Obrigado e até o próximo vídeo.